Certo, turma. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre as potências, né? A gente vai falar de potenciação e radiciação de frações. E aí, você já deve lembrar o que é uma potência, né? Então, quando a gente tira uma potência de uma fração, o que a gente tem aqui? Por exemplo, a gente tem 2/3, né? Vou colocar um exemplo bem simples aqui, tá? Vou colocar um exemplo bem simples. 2/3. E aí, a potência de uma fração, ela sempre é representada pela fração dentro de parênteses, tá? Por quê, professor? Por causa desse fato aqui, ó. Vamos diferenciar. Então, se eu tivesse 2/3 elevado ao quadrado e eu tivesse 2/3 elevado ao quadrado. Qual é a diferença? A diferença é que nesse primeiro valor, o 2/3 está elevado ao quadrado. Já nesse segundo valor, somente o 2 está elevado ao quadrado. Isso significa que, bem aqui nós temos 2/3 vezes 2/3. Já no segundo, nós temos o quê, professor? Nós temos 2 vezes 2/3. Vocês conseguem ver a diferença? Aqui é a fração está multiplicando outra fração. Aqui não, aqui a gente tem o 2 multiplicando 2. E, logicamente, os resultados serão diferentes. Fazendo a multiplicação de frações, nós vamos ter 4/9. Enquanto neste outro exemplo, nós vamos ter 4/3. E como nós podemos observar, 4/9, ou 4/9, é diferente de 4/3. Certo? Professor, Sim. mas e se eu tiver a seguinte condição: numerador e denominador elevado a expoente? Então, digamos que nós temos aqui 2/3 elevado ao quadrado e o 3, elevado ao quadrado. Então, quando isto acontecer, a gente pode dizer que é igual a 2/3 entre parênteses elevado ao quadrado. Então, essas duas formas, elas são iguais em resultado, tá? Elas apresentam um resultado igual. Isso quer dizer o quê, professor? Que se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ter o quê? 4/9. Assim como, quando eu fiz esse cálculo aqui, eu obtive 4/9. Certo, pessoal? Deu para compreender? Alguma dúvida? Não. Ótimo. Não. Então, vamos fazer alguns exemplos a mais. Vamos pensar em outros valores, tá bom? Então, vamos fazer aqui outros exemplos. Digamos que nós temos um valor com numerador 1. Por exemplo, 1/3. 1/3 elevado ao cubo. Olha aí. Mudei um pouquinho, tá? O que seria este 1/3 ao cubo? Seria 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Certo? Por que 3 vezes? Porque o meu expoente é 3. Então, eu vou ter 1, 2, 3 multiplicações. Certo? Então, aqui a gente vai ter 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3, 9. Né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3,
27. Então, o resultado dessa potência, 1 elevado ao cubo, seria 1 sobre 27. E aí você pode se perguntar assim, mas professor, o 1 não se multiplicou. Não, o 1 foi multiplicado sim. A questão é, toda multiplicação pelo número 1 é ele mesmo. Tá? Agora Então, entendi melhor. é sempre ele mesmo, então não tem mudança. Certo? Ah, professor, então, se eu tiver o número 10, o número 10 tem o número 1. Também vai acontecer isso? Não. O número 10 ele não é o número 1, ele contém o número 1. Podemos dizer assim, então. Vamos dizer que nós temos 2 sobre 10 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter o quê? 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10. Então, 2 vezes 2, nós sabemos que é 4. E 10 vezes 10, nós sabemos que é 100. E aí você pode se perguntar assim, mas professor, eu tenho o número 1 bem aqui. Sim, você tem o número 1, mas você não tem o número 1. Ele não é o valor 1. Você tem que pensar aqui no valor. O valor aqui é o 10. Então, são 10 unidades. Então, você vai calcular pensando no valor. Pô, professor, mas isso é óbvio. Isso é... Qualquer pessoa compreende. Só que, muitas vezes, na hora da pressa, acaba confundindo. Tá? Então, só para a gente reforçar aqui, a potenciação, vou colocar aqui, numerador, denominador. Então, a potenciação, dependendo do expoente, o expoente vai me dizer quantas vezes, tá? O expoente vai me dizer quantas vezes, ficou estranho isso, tá? Esse carinha aí vai me dizer quantas vezes o valor vai ser multiplicado. No caso, se eu tiver 2, ele vai ser multiplicado 2 vezes. Então, vai ser numerador, denominador, vezes numerador, denominador. Ah, professor, se o expoente for 3, se o expoente for 3, são 3 vezes. Então, a gente tem um número, né, uma fração, elevado ao cubo. Então, vamos ser 3 vezes. Numerador, denominador, vezes numerador, denominador, vezes numerador, denominador. Pronto, 3 vezes. Professor, se forem 4, 4 vezes. Se for 5, 5 vezes. Se for 6, 6 vezes. E assim por diante, tá, pessoal? A quantidade só vai aumentar quantas vezes a minha fração, né, vai estar sendo multiplicada. Certo? Sim. Alguma dúvida aqui? Não. 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 Ok. Se alguém tiver dúvida depois, pessoal, quiser perguntar, no final também eu posso estar dando mais uma oportunidade. Tá legal? Ok. Agora vamos falar da raiz. Então, digamos que nós temos aqui raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, ela significa o quê? Aqui, sem símbolos, né? Não tem símbolos, ele fica em branco. A raiz quadrada, ela é o quê? O processo inverso da potência.
caso da raiz quadrada, ela é o processo inverso da potência ao quadrado. Como assim, professor? Vamos pensar aqui no nosso exemplo anterior, né? 2/3 elevado ao quadrado. A gente obteve 4 nonos. E aí, o que seria a raiz quadrada? Você pegaria 4 nonos e colocaria dentro de uma raiz. E aqui dentro você iria se perguntar, qual é o número que elevado ao quadrado dá 4/9? E aí você tem que ser bom em multiplicação, né, pessoal? Você tem que lembrar dos valores multiplicados. E aí seria o quê? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Certo? Sim. Agora entendi melhor também. Professor, e se eu quisesse, por exemplo, raiz quadrada de 1/4? Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Mas e o 1? O 1 é 1. Por quê, professor? Você não pode esquecer que o 1 vezes o 1 é 1. Tá? Por isso que a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Professor, e se por um exemplo, se for um acaso lá na minha questão ou no meu cálculo, eu escrever ou eu fizer algo assim: raiz quadrada de 3/4. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Mas e essa raiz de 3? Será que está certa? A raiz de 3 não está ainda, tá? Ó, ela ainda não está dentro dos números que vocês estudaram, tá? Então, esse valor ainda não foi estudado. Então, se você estiver fazendo alguma atividade, algum exercício, e der uma raiz de 3, por exemplo, ou a raiz que não seja exata, uma raiz quadrada não exata, você vai ter que se lembrar que esse valor não foi estudado. Portanto, muito provavelmente você errou sua conta. Tá bom? Então, tome muito cuidado, muita atenção ao desenvolver os cálculos. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode dar um parcela outro aparece. exemplo. Só que eles estão decidindo se vai ser de 375. Não, pois é, porque tipo assim, 375. Então, vamos pensar aqui num outro exemplo. Se eu tiver a raiz quadrada de 25/36, qual seria a resposta? A resposta seria a raiz quadrada de 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. Raiz quadrada de 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Certo, pessoal? Alguma Sim. dúvida? Não. Tá. Então vamos trabalhar raiz quadrada e potência. Além disso, eu queria trabalhar com vocês a parte de simplificação de frações. Tá? Como é que a gente pode simplificar frações? Digamos que a gente tem frações com valores altos. Vou botar aqui 20/30. Tá?
Mas essa fração, ela é composta por números que se multiplicam. Como assim, professor? Vamos pensar aqui, ó. O 20 sobre o 20. O 20 é resultado de que números? De que conta? De que multiplicação? Duas vezes 10. 2 vezes 10. Perfeito. Pensando da mesma forma, o 30 é o resultado da multiplicação de 3 vezes 10. Correto? Sim. Então, olha aqui que a gente tem. A gente tem 2 vezes 10, 3 vezes 10. Toda vez que a gente tiver um mesmo valor no numerador e no denominador, a gente pode simplificar eles, tá? Como assim, professor? Lembrem que a fração ela é uma divisão também, né? Um dos significados da fração é a divisão. Vocês lembram disso? Então, 10 dividido por 10 é quanto? 10 dividido por 10, pessoal. 1, correto, Júlia. Muito bem. Então é 1. Então a gente poderia colocar aqui, 10 dividido por 10 é 1. Vai resultar em quê? 2 terços vezes 1. Continuo com a minha multiplicação, continuo com o meu resultado aqui. Só que aí, quando a gente multiplica por 1, o que a gente vai ter, pessoal? Vai ter ele mesmo, né? Vai ter o próprio número, 2 terços. Tá bom? Vamos pensar em outro valor aqui. 15 sobre 25. 15 sobre 25. 15, eu posso colocar ele e escrevê-lo como uma multiplicação de 3. 3 está muito feinho. 3 vezes 5. E o 25? 5 vezes 5. E aí eu posso simplificar o 5, né? Uhum. Assim como eu simplifiquei o 10 aqui, eu posso simplificar o 5 aqui. E aí eu ficaria com 3 quintos. Certo? Professor, está começando a fazer sentido. Está começando a fazer sentido. Só pensar aqui em outra situação. Vamos pensar aqui. Dezoito sobre 32. 18 sobre 32. O 18, ele é o resultado de que multiplicação? Você pode dizer, 2 vezes 9. Vamos tentar fatorar mais um pouquinho. O 9 é 3 vezes 3, não é? Vamos botar aqui. O 18 é 2 vezes 3 vezes 3. E o 32? O 32 é 2 vezes 16. O 16 é 2 vezes 8. O 8 é 2 vezes 4. Eu acho que já deu para a gente entender.
E aqui, pessoal? Aqui só vai dar para a gente fazer a simplificação do 2. Pai, pode ter a Paula? Tá? Então aqui a gente só vai conseguir fazer a simplificação do 2. Então ficaria quanto? Ficaria 9 sobre 16. Poxa, professor, mas tem um monte de coisa aqui, um monte de número. Esse monte de número não dá para a gente fazer. Tá bom? Só vai dar para a gente fazer até aqui. Uma dica que eu dou. Observem o último número. Ó. Se o último número for terminado em 0, tanto em cima quanto embaixo, muito provavelmente ele vai poder ser simplificado por 10. Muito provavelmente. Quase 100% de certeza. Tá? Se os dois forem terminados em 0, ele vai poder ser simplificado por 10. Se o último número aqui for 5, no numerador e no denominador, ele vai poder ser simplificado por 5. Se o último número for par, tá? For par, ele vai poder ser simplificado por 2. Tá legal? Então, isso aí são algumas regrinhas, né? São algumas posições aí que vocês podem estar observando. Tá bom? Vamos fazer uma atividade rapidinho aqui. Lembrando que ao final da aula eu vou estar disponibilizando para vocês uma atividade já avaliativa para a semana que vem, tá? Ok. Essa atividade vocês vão responder pelo Forms, tá? Pelo Google Forms. Eu não sei se vocês sabem responder por lá. O Google Sala de Aula? Não, pelo Forms. Eu vou Ah. mostrar para vocês. Ok. É como se fosse uma planilha. Vocês já preencheram aquelas pesquisas de planilha, de não sei o quê? Hum, Não sei se vocês já fizeram isso. Porque o pessoal sempre me manda, então eu sei o que é. Vou já explicar para vocês. Então, vamos primeiro para a atividade. Primeiro aqui, né? Então, aqui, resolva as potências. Tá legal? Certo? Resolva as potências. Então, vou botar aqui algumas potências para vocês. Então, vou botar aqui, ó. 2/5 ao quadrado. B. 3/4 ao quadrado. C. 4/7 ao quadrado. D. 8/10 ao quadrado. Professor, tudo é ao quadrado? Não, vou botar algumas que não são ao quadrado, tá? E 1/2 à quarta potência. E F. 2/3 ao cubo. Ok? Essas são as atividades de vocês por agora. Tá, pessoal? Eu vou encerrar a gravação aqui, porque eu não vou mais explicar nada. Aí a gente só vai fazer mais algumas atividades depois, tá bom?
Mas aí eu vou deixar aqui aberto para vocês ficarem fazendo.